Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live pela Escola da Advocacia Geral da União. A nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Faricelli. Deixa eu admitir ela aqui. Agradecemos a todos que estão entrando para participar da nossa live. Doutora Priscila, já te solicitei a ela aí. Olá! Tudo bem? Tudo bom, Rita? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Obrigada pelo convite de novo e por, enfim, também aí incentivar o tema. Sim, Fica ruim se ficar de lado assim ou não? você fica deitada. Ah, então tá bom. Não tem jeito, tem que fazer em pé a live. Tá bom. E aí, Pri, tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Na correria e Na seguimos aqui. correria sempre, né? É, Sempre. Isso não tem jeito, faz parte. faz parte. Mas não podia deixar de fazer essa live de jeito nenhum. Tô sabendo, né? Acompanhei toda a gestação desse processo aí. Foi uma, Quase um filho, quase um filho. foi uma longa gestação e agora finalmente se tornou realidade, né? Nem fala, muita alegria, é praticamente um filho nascendo mesmo. E é muito bom, na verdade, ter esse momento aí de podermos agora parar de conversar sobre o assunto em tese e cada vez mais termos uma perspectiva concreta, né, da arbitragem tributária. Sim, eu vou apresentar a doutora Priscila, fazer uma brevíssima apresentação aqui. A doutora Priscila é advogada tributarista, super atuante, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, ela é coordenadora, né, do grupo de tributário do CEBAR, é membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, o CBPEG. Fizemos vários projetos em parceria, a Escola da Advocacia Geral da União, PGFN, EMAG do TRF da Terceira Região, CBPEG. Temos, inclusive, aí, pesquisas publicadas, né, Pri? Com E é muita membro, honra. membro do Centro de Estudos Avançados de Processo Civil. Tivemos a oportunidade de fazer vários eventos a respeito do tema da arbitragem tributária, em parceria com a PGFN, na Escola da AGU, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Núcleo de Estudos Fiscais, o grupo também que estuda métodos adequados de resolução de conflitos tributários, e a Pri esteve em todos eles. Ela é uma grande especialista no tema. O tema foi objeto, né, da sua dissertação de mestrado, defendida na USP, sob orientação do professor Carlos Alberto de Sales. Eu até publiquei a fotinho do livro, que foi o livro que me impulsionou a estudar arbitragem e transação tributária. Foi publicado em 2014 pela editora Gazeta Jurídica, na coleção MESC, coordenada pelos professores Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover, a saudosa professora Ada. Saudosa de E todos nós. eu vou até mostrar, eu deixei os livros separados aqui. Peraí. Ah, quanta honra, Rita! Não, eu me perco aqui, sabe? Aqui, ó. Tô me achando Arbitragem aqui com o tributária. suporte. Vamos lá. Peraí. Não, aqui. Peraí. Eu tava com a primeira edição. Esse aqui é o livro da Pri, ó. Ah, é mesmo. Na arbitragem tributária. E agora tem esse daqui, né? Eu participei da primeira edição e que agora já está na segunda edição. Essa super coletânea aqui, tá até mais robusta agora. Foi coordenada pela Pri, pela Andrea Macito e pela Tatiana Psitelli, pela editora RT.
E Isso vários mesmo. artigos interessantes aqui sobre a arbitragem tributária, desafios institucionais brasileiros e a experiência portuguesa. E nós participamos também de uma obra internacional, né, Pri? Isso. Uma obra coordenada lá pelo Instituto, como que chama? Pelo CAD. Foi pelo CAD? Ou da SCAL. Acho que era o SCAL. Pela SCAL, do professor Francisco. Isso. Participamos até de um evento lá, porque o Portugal é um país pioneiro, né, na adoção da arbitragem tributária. Já há alguns anos que eles têm arbitragem tributária lá, e isso implicou na ampliação da atuação na obtenção de soluções mais céleres para para as disputas tributárias lá em Portugal. Eles usam amplamente a arbitragem. E aí, vários eventos, e esse livro traz aí o direito comparado à experiência portuguesa. E na live de hoje, nós vamos abordar os desafios para a implementação da arbitragem tributária no Brasil, né? A gente usa Portugal como referência, mas nossos desafios são um pouco diferentes. Pela dimensão do nosso país, né? Pela complexidade da nossa federação brasileira, que temos aí 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. E nós falaremos, então, dos projetos que existem, né? Temos aí o projeto do senador Anastasia, que foi o ano passado, que é o projeto de lei 4.257 de 2019. E agora nós tivemos esse projeto de lei 4.468 de 2020, de iniciativa da senadora Daniela Ribeiro. E esse projeto que eu tenho acompanhado aí a gestão há alguns anos, né? Já faz alguns anos que ele está sendo estudado. Então, é um projeto que teve um longo período de gestação, né? Que foi discutido com todos os interessados, né? Muitas discussões realizadas no ambiente acadêmico, com a participação da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a participação de advogados tributários, professores, professor Heleno, professora Salma Lemes, grandes referências aí do direito tributário que participaram das discussões a respeito desse anteprojeto. E nós vamos começar falando então, Pri, desses 2 projetos, a grande diferença entre eles, né? Que o projeto do senador Anastasia, que é do 4.357 de 2019, ele não trata só da arbitragem, né, Pri? Ele trata da execução administrativa e aborda a arbitragem, né? Então, ele acaba envolvendo aí outros temas. E o anteprojeto agora, que recentemente, né, foi de iniciativa da senadora Daniela, já é mais específico. Então, eu queria que você falasse para a gente aí dessa diferença dos projetos. Bom, obrigada primeiro, Rita. É uma honra estar aqui. E para quem acompanha esse tema há tantos anos como você, certamente sabemos que estarmos hoje num ambiente de debate sobre um projeto de lei concreto já é um avanço extraordinário. A gente sabe o quanto esse tema é polêmico, o quanto existem muitas barreiras a serem ultrapassadas para a efetiva implementação da arbitragem tributária, mas o fato é que estamos aqui discutindo sobre um projeto que já é concreto, que de fato, acho que a primeira versão desse projeto é de 2016, então, assim, já está sendo trabalhado há muito tempo e certamente depois de muitas mudanças e muitos ajustes, esperando o momento certo para ser levado, e o que agora veio a ocorrer com a iniciativa legislativa da senadora Daniela Ribeiro, que teve muita coragem, inclusive, de propor esse assunto, é um assunto polêmico. E como você comentou, Rita, pela primeira vez a arbitragem tributária é incluída num projeto de lei sem estar vinculada à execução administrativa, né? Então, acho que esse já é um dos grandes pontos que a gente gosta de ressaltar sobre esse projeto, porque os projetos de lei de 2009, que foram de autoria do então ministro Luiz Adams, que hoje é um advogado também militante, e o projeto que teve iniciativa da professora Anastasia e que tem a participação direta da Procuradoria do Distrito Federal,
trazem a arbitragem tributária aliada à execução administrativa. E todos sabemos que são dois temas polêmicos, eu acho que aqui a ideia não é avaliar nenhum nem outro, mas existe certamente muita resistência em validar a execução administrativa, principalmente se a gente pensar numa perspectiva de funcionalidade, de devido processo legal, de você ter expropriação de bens sem um ato jurisdicional, né? Que eu acho que isso seria certamente muito prejudicial. Então, um dos pontos que a gente ressalta muito nesse projeto é: temos dois assuntos polêmicos, vamos dividir. A arbitragem tributária é um assunto polêmico que tem que caminhar por si. Da mesma forma, a execução administrativa, se for ter uma iniciativa legislativa, que seja para a execução administrativa e não aí vinculada à arbitragem tributária. Então, acho que o projeto Professora Anastasia, que está atualmente também tramitando no Congresso Nacional, traz os dois institutos juntos. Então, esse é um elemento bastante importante para que esse projeto avance e tenha uma autonomia do tema da arbitragem. Sim, nós louvamos as duas iniciativas também. Admiro muito o trabalho do senador Anastasia, que também já esteve conosco em vários eventos. A única coisa que você bem colocou, que ele traz dois assuntos muito polêmicos e que ainda precisam ser amadurecidos, né? A questão da execução administrativa é algo que precisa ser mais amadurecido, né, no projeto. Então, me parece que essa proposta de vocês é uma proposta mais simples, mais restrita, né? E que foi muito discutida já. Então, talvez essa seja a grande vantagem desse projeto, né? Que ele já foi discutido em muitos ambientes, com todos os que participam aí do direito tributário, né? E por ser um projeto especial para a arbitragem em matéria tributária, né? Muito se discutiu sobre isso também, porque agora com a administração pública tão atuante em arbitragem, né? Nós tivemos um painel na quarta-feira com o núcleo especializado em arbitragem da Advocacia Geral da União, falamos tanto da arbitragem na administração pública, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que precisa de uma lei especial para a arbitragem tributária, né? A discussão a respeito da disponibilidade do crédito tributário, né? Por que é necessário essa lei específica? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da necessidade dessa lei específica quando se fala em matéria tributária. Bom, acho que o primeiro ponto é importante assim, deixar muito claro que esse projeto é da senadora. Na verdade, ele é fruto de um estudo acadêmico, de um anteprojeto que foi elaborado no meio acadêmico. E aqui eu já trago mais uma característica muito grande desse estudo, como você bem ressaltou, Rita, que é um amplo debate com os envolvidos, não só com a PGFN, você pessoalmente participou de alguns, não temos nem como contar aqui, porque já foram muitos, mas também com a magistratura, com as procuradorias estadual, municipal. De fato, foi um projeto bastante debatido. E por que fazer um sistema paralelo ao da lei de arbitragem? E esse é um ponto que, inclusive, a professora Selma Lemes, como arbitralista e que participou muito ativamente também nesse anteprojeto, que hoje é o projeto de lei encaminhado pela senadora Daniela Ribeiro, ela bate muito nessa tecla e foi uma grande mudança, na verdade, que a partir do momento em que os arbitralistas passaram efetivamente a também trabalhar nesse projeto, a gente conseguiu desenvolver, que foi a necessidade de você desvincular a arbitragem tributária da arbitragem comercial da Lei 9.307 de 96. A professora Selma, como muitos devem saber, ela é uma das coautoras do anteprojeto da Lei de Arbitragem, lá de 96, e também da alteração que foi feita na Lei de Arbitragem em 2015. E essa alteração, um dos pontos específicos foi justamente a necessidade de que haja de que o poder público pode efetivamente participar de arbitragens contratuais envolvendo litígios decorrentes de contratos celebrados pela administração pública, né? Então, a administração pública passa a, pela lei, poder expressamente participar de arbitragem no que tange a direitos patrimoniais disponíveis.
E uma pergunta que eu faço, que eu fiz muitas vezes para a professora Selma, foi: mas professora, já era uma prática concreta, a arbitragem já acontecia envolvendo o poder público, em questões contratuais envolvendo o poder público. Por que fazer a mudança da lei no momento em que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já aceitavam com uma certa tranquilidade a arbitragem envolvendo o poder público? E aí a resposta da professora Selma e de muitos outros arbitralistas é muito no sentido de que, olha, já acontecia, mas a lei podendo, trazendo isso expressamente, acabou abrindo não só a possibilidade de novas regulamentações com fundamento expresso na lei, mas também afastando o receio de algumas autoridades públicas atuarem, participarem e assinarem contratos com cláusula compromissória, porque aí não, uma vez que esteja na lei, não havia dúvida de que isso é possível, muito embora fosse uma prática já real, já existente, já reiterada. O que se percebeu após a mudança da lei de arbitragem em 2015 com essa inclusão foi um alargamento muito grande das hipóteses concretas em que a arbitragem passou a ser permitida. Então, esse é um elemento bastante importante e vai um pouco na linha do que você comentou, Rita. Precisa de uma regulamentação especial para a arbitragem tributária? E aí nós temos que pensar um pouco no que a lei de arbitragem tradicionalmente regula. Regula questões contratuais e comerciais entre partes aptas a celebrar contratos. Então, você não tem um conflito de família, por exemplo, levado para arbitragem, até porque tem uma questão de disponibilidade do direito. As relações jurídico-tributárias, elas são realmente muito sui generis, porque o fisco arrecada tributo, cobra tributo por uma atividade vinculada, não é contratual a relação entre o fisco e o contribuinte. Da mesma maneira, o contribuinte não opta por ser um contribuinte, né? Ele, a partir do momento em que a pessoa ofere renda, ela é contribuinte do imposto sobre a renda. Então, isso é uma consequência de um ato jurídico que, em aspectos tributários, se tornou relevante para fins de gerar uma receita que é destinada ao custeio do Estado. Nada mais é isso do que o tributo. Então, o cuidado que se teve em criar um sistema paralelo à da lei de arbitragem é justamente para evitar que, em razão das particularidades que certamente vão ser inerentes à arbitragem tributária, a gente tenha algum tipo de diálogo com a arbitragem comercial no sentido de práticas da arbitragem comercial que não possam ser acampadas por uma arbitragem tributária sejam trazidas e, em contrapartida, aspectos da arbitragem tributária possam prejudicar costumes e questões mais consolidadas já na arbitragem comercial. Inclusive, os arbitralistas, eles têm um receio muito grande. Quando você fala em arbitragem tributária com muitos deles, eles falam: isso não é arbitragem, você pode chamar do que for menos de arbitragem. A gente tem realmente um receio justamente em razão dessa especificidade, mas o fato de você criar regramentos autônomos, independentes, mitiga realmente o risco de uma prática trazer algum prejuízo para outra. Então, justamente essa é a opção de repetir a lei de arbitragem. Então, a gente, na verdade, incorporou para a lei da arbitragem especial tributária, por isso até que ela não é uma arbitragem tributária, é uma arbitragem especial tributária. Poderíamos chamar de arbitramento tributário, a questão de nomenclatura pode ser qualquer uma, a opção aqui foi para uma arbitragem especial tributária para diferenciar da arbitragem comercial da Lei 9.307, e os institutos que estão na 9.307 foram trazidos todos para esse projeto de lei. Então, muitas pessoas perguntam: por que não existe uma aplicação subsidiária da Lei 9.307? Porque não cabe. Né? Então, todos os institutos que estão na 9.307 e que são relevantes para a arbitragem tributária foram ou repetidos ou adaptados, de modo em que a gente não tem essa sobreposição e necessidade de aplicação subsidiária, o que não acontece, por exemplo, com o Código de Processo Civil. Temos algumas... Existe a possibilidade de, em alguns momentos, você ter uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que não se aplica, de fato, para a lei de arbitragem. Então, essa realmente é uma importância de você criar para a arbitragem especial tributária um sistema e uma regulamentação
absolutamente independentes da arbitragem comercial regulamentada pela 9307. A gente tem falado muito sobre métodos adequados de resolução de conflitos tributários, né? Falamos bastante da transação tributária, que inclusive nós temos um artigo, né, publicado juntas, que é um meio consensual, né, de resolução de disputas tributárias. Falamos já, né, da importância, né, desse diálogo entre fisco e contribuinte. Então, eu acho sempre importante a gente fazer aqui a distinção dos métodos consensuais para os métodos heterocompositivos, né? A arbitragem especial tributária, ela vem aí como um método heterocompositivo, né? Distinto do judicial, onde nós vamos ter o árbitro no lugar do juiz, né? O árbitro vai solucionar o conflito, mas vai ser uma solução impositiva, né? Não tem... E outra coisa que a gente sempre fala muito, né? Que as pessoas perguntam, né? Por causa do problema que nós temos aí, especialmente no âmbito tributário, de ter aí tantas ações, né, judiciais que ficam aí o maior número aí de abarrotamento de causas no judiciário, se a arbitragem judiciária, se a arbitragem tributária viria aí como uma solução para esse problema aí de desafogar o judiciário, né? Apresentando aí como um mecanismo alternativo que vá assim substituir e diminuir o número de ações no judiciário. E não é o intuito, né, desse projeto, não é o intuito de todo esse estudo que foi realizado aí, que seria a opção de colocar um meio adequado para solucionar determinadas controvérsias, né, e não para desafogar o judiciário. Não diminui a litigiosidade, acaba diminuindo, né? Porque pode trazer aí questões muito complexas aí que gera realmente uma disputa, uma discussão muito grande, uma incerteza, uma morosidade aí para arbitragem, né? Mas o principal foco não é desafogar o judiciário, né, Pri? É ter essa possibilidade desse mecanismo mais adequado para determinadas disputas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o principal objetivo desse projeto de arbitragem especial tributária. Rita, eu acho que esse comentário que você fez me remeteu imediatamente ao nosso estudo do CBPEG, né, que a gente fez em parceria do CBPEG com a AGU, que mostrou, e aqui já vamos fazer propaganda dele, porque os resultados são muito bacanas. Como você comentou, realmente as ações tributárias têm um impacto bastante relevante no total de ações em andamento. Nós sabemos que pelos levantamentos do CNJ, do Justiça em Números, são as execuções fiscais, que é uma fatia dos assuntos, dos processos judiciais tributários, representam hoje 38% de todo o contingente de processos judiciais em andamento no Brasil. E o estudo que nós fizemos em parceria entre o CBPEG e a Advocacia Geral da União e a EMAG foi justamente no sentido de verificar os impactos do regime diferenciado de cobrança do crédito tributário, que é uma muito louvada iniciativa da PGFN de desjudicializar determinadas execuções fiscais e migrar para uma cobrança administrativa. E o nosso estudo mostrou um impacto muito grande, não só em redução de ações em andamento, como em aumento de arrecadação, que era justamente um dos receios, né? Muitos tinham a falsa ideia de que ao se desjudicializar uma execução fiscal, você abandonaria as iniciativas de cobrança de crédito. E o que o estudo mostrou foi justamente o contrário, de que ao se desjudicializar uma cobrança de execução fiscal de pequeno valor e fazer um trabalho administrativo direcionado para uma efetiva cobrança daqueles créditos, você tem um aumento de arrecadação. E por que eu acho importante trazer esse estudo e essa conclusão aqui nesse momento? Porque a gente tem que pensar, voltando aí ao que você disse também, Rita, sobre os métodos adequados. Cada conflito tem um método específico que vai ser melhor para solucioná-lo. Né? Então, eventualmente, as cobranças de crédito tributário de pequeno valor
A gente chegou à conclusão de que em algumas varas de execução fiscal, mais de 50% das execuções foram desjudicializadas e foram arquivadas por conta dessa iniciativa da PGFN. Então, a gente realmente sabe que tem uma mudança bastante relevante em termos de quantidade de casos. E isso aumentou a arrecadação. Por quê? Porque a cobrança foi feita da maneira correta. Da mesma forma, nós temos mediação, nós temos conciliação, nós temos o processo judicial, que também são métodos adequados para determinadas espécies de conflito. Como você bem comentou, Rita, a arbitragem, como feita e como aconteceu no Brasil, ela não tem uma intenção de desafogar o judiciário. Se nós olharmos o levantamento, por exemplo, o CESA faz um levantamento anual, o CESA é o Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, ele faz um levantamento anual de arbitragem e ele traz a quantidade de casos que foram julgados pelas câmaras de arbitragem. É uma quantidade muito pequena de processos e de conflitos solucionados se a gente comparar o contingente de 80 milhões de ações judiciais que tem no Brasil. A característica da arbitragem não é certamente para trazer muitos conflitos do judiciário, mas ela tem uma característica hoje na arbitragem comercial, que é o que a gente tenta replicar aqui nesse racional da arbitragem especial tributária, que é direcionar os conflitos que são fáticos, ou seja, que são relacionados a controvérsias fáticas e que são muito complexos. Por quê? Porque a arbitragem, ela não se mostra uma forma de solução de conflito de massa. E aqui abro até um parênteses para mencionar que, inclusive, a professora Selma tem inaugurado, em algumas situações, um procedimento de arbitragem expedita, ou seja, uma arbitragem com árbitro único, e um rito diferenciado para conflitos menores. Mas aí a gente já pensa numa arbitragem tributária com árbitro único, todo mundo já vai ficar um pouco assim, porque realmente a gente tem muito a caminhar ainda, a desenvolver para tentar pensar em algum tipo de arbitragem que possa acomodar conflitos menores. Aí eu gosto mais de pensar eventualmente numa mediação ou numa conciliação, ou numa desjudicialização, como fez aí o RDCC. O ponto aqui é pensar que a arbitragem tributária, seguindo o que nós aprendemos com a arbitragem comercial, ela serviria para desjudicializar, para retirar do judiciário, né, para buscar uma forma adequada de solução de conflitos que são grandes, que são complexos e que certamente demandam uma especialidade técnica, que eu acho que aqui é o grande ativo da arbitragem, você permitir que os conflitos sejam solucionados a partir de uma especialidade, de uma especificidade técnica muito grande, e aí a gente pode, se você quiser depois até entrar um pouco nas características dos árbitros, porque isso vai um pouco em linha com essa. Nós vamos entrar. Eu vi aqui o comentário da Flora, né, que a arrecadação teria um aumento considerável, só com essa projeto aí do RDC, né, de tirar, arquivar os processos, né, absolutamente irrecuperáveis, né, em que a gente verifica que não havia, né, nenhum bem penhorável, que eram créditos realmente absolutamente irrecuperáveis, e da efetiva aplicação ao artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, nós aumentamos em mais de 600% a arrecadação em execução fiscal, né? Na questão da arbitragem, você vê que não é a quantidade de processos, né? Levantamento de dados pela própria PGFN identificam, né, que realmente 1% do total dos processos são responsáveis por 62% do total da dívida ativa da União, né? Então, são realmente aí os grandes devedores, né, que se concentram em poucos processos, mas que em valores são extremamente significativos, né? E, de acordo com a PGFN, mais da metade, né, dos processos que nós temos aí, mais da metade da dívida ativa da União é irrecuperável. Então, nós temos que ter aí mecanismos mais adequados, né? Mais adequados. Tratar como demanda de massa, aquelas questões mais simples, menos complexas, né? E essas questões de alta complexidade, como a Priscila colocou, que exigem aí uma especialidade, mesmo uma expertise do árbitro,
que é difícil para o juiz ter, né? São questões de classificação, né? Que a gente sempre dá aí os exemplos, né? Para que as pessoas possam aí visualizar a importância de se ter aí um mecanismo adequado para solucionar determinadas questões, de fato, como você colocou aqui, são importantes, né? Porque isso pode não trazer desafogar o número de processos, mas pode trazer uma grande efetividade de solucionar de forma mais adequada a determinados conflitos, né? Então, por exemplo, 70% dos processos da terceira seção do CARF tratam do conceito de insumo, né, usado no IPI para créditos de PIS e COFINS. Né? Isso é uma questão que está aí muitos anos em discussão no STJ, e tem repetitivo, mas aí o repetitivo diz, né, que insumo é aquilo que não é essencial à cadeia produtiva. Então, continua aí conceitos vagos, né? O que não é indispensável ao processo produtivo, então, não é insumo. Continua aí um conceito jurídico indeterminado, né? Isso traz aí cenários de incerteza. Se combustível seria... O combustível que é utilizado no transporte das mercadorias seria insumo, se não seria insumo. Então, traz